Salve, salve galera! Chegando aqui o primeiro episódio do podcast da Sales Rocket. Estou aqui com um dos convidados mais especiais que eu podia ter nessa noite, meu sócio Thiago Hortolã. Espero que esse conteúdo seja muito rico para vocês que estão consumindo. Para quem não conhece ainda, a Sales Rocket é um ecossistema totalmente focado em alta performance em vendas, Então, desde consultoria, recrutamento e seleção, tecnologia, educação e eventos. Então, hoje a gente está aqui justamente para trazer mais conteúdo para você. Você, empreendedor, tem desafios relacionados à sua área de vendas. Espero que esse papo te ajude aí a olhar para a sua operação de uma maneira diferente. E quem sabe possa gerar insights valiosos, Thiago, boa noite, cara. Primeiramente, obrigado aí por topar esse desafio, Mais uma vez aqui, a gente representando a marca da Sales Rocket. Me conta aí, cara, tu que já está há quase 2 anos aí na nossa operação, como que vem sendo essa experiência, de olhar de maneira mais consultiva, de se desenvolver também, Você que é um cara muito jovem, 25 anos, formado na FGV, como que está sendo essa experiência para você atuando hoje na frente de consultoria, atuando como sócio também, já tendo aí essa responsabilidade dentro da nossa operação? Legal. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Estou muito feliz de estar aqui com você, meu sócio. E estou muito feliz de estar aqui depois de 2 anos, a gente está comemorando 2 anos. Eu praticamente entrei no começo da empresa, então eu vi a construção disso tudo, as pessoas crescendo, as pessoas ajudando a gente a tirar a empresa do zero. E é muito legal ver o quanto a gente se evoluiu, o quanto a gente trouxe ali de novas metodologias, mas principalmente o pilar de pessoas. Então a gente no começo, a partir da dor que o Henrique e o Gabriel, nossos founders, encontraram no G4, perceberam que não seria suficiente criar uma solução única de vendas. Não seria suficiente a gente criar um SaaS para vendas. A gente criou um ecossistema, porque se hoje o empresário ele tem uma dor voltada à área comercial, não vai ser só uma contratação que vai resolver. Não vai ser só um processo, ou não vai ser só um CRM, um sistema. Quando a gente olha para as 3 pontas de pessoas, processos e tecnologia, a gente consegue entregar um trabalho que, além dele ser personalizado, ele consegue conduzir a empresa por um grau de maturidade cada vez maior, e a gente consegue apoiar e também ser mais um braço para garantir que essa empresa cresça a partir de vendas. Então, é muito legal olhar para trás, mas também ficar muito empolgado com o futuro, com novas BUs surgindo, novas empresas, a gente, quem sabe, um dia se tornando um grupo e também trazendo novos sócios como você, Renzo, Gabriel e outras pessoas que vieram muito para somar. Pô, legal. E assim, cara, obviamente quando tu entrou na Sales Rocket, a gente tinha talvez 10 clientes na época, Hoje já são mais de 100 clientes aí dentro do nosso ecossistema, E a grande maioria deles, PMS. O pequeno e o médio, ele acaba sendo aquele modelo de negócio que é mais desafiador, ainda falta estrutura, ainda falta processo, falta as pessoas certas, muitas vezes, ocupando as cadeiras corretas. Quando tu olha para isso, cara, assim, qual que é o desafio mais frequente, quando a gente vai realizar os primeiros diagnósticos ali com o cliente, que a gente encontra, assim, que é algo praticamente padrão na vida do PME, que praticamente todos eles enfrentam no dia a dia? É uma pergunta muito legal, Então, como a gente tem um pilar muito forte de diagnóstico, o que a gente mais encontra quando a gente faz esse diagnóstico de empresas PMEs que precisam crescer a partir de vendas, costumam ser 2. Ou uma empresa que ainda depende do empresário, que o gargalo ainda é ele, que a empresa só vai rodar se o empresário estiver ali na operação, estiver vendendo, estiver executando o serviço ou o produto, ou até também aquele empresário que tem uma estrutura de vendas, mas não conseguiu a estrutura correta para conseguir escalar. E sem a estrutura, ele sofre muito com contratação, ele sofre muito com processo, ele fica girando em círculos sem conseguir evoluir. Então, inicialmente, esse é um processo que costuma trazer muito insight para a gente, porque não é só o histórico daquela empresa, mas é a cultura que foi construída a partir daquilo. E quando a gente olha o pilar de pessoas, a gente entende a cultura, a gente entende os rituais culturais, as pessoas que estão lá dentro, como elas agem no momento de dificuldade ou no momento também de sucesso. E a partir disso, se elas são fiéis aos processos que elas mesmas criaram ou se realmente elas têm algum processo, Porque a gente encontra muito que é aquele empreendedor que vai atrás do progresso, mas só depois procura a ordem. E faz parte, Empreender é isso. A gente não consegue depender de um progresso 100% perfeito para depois, encontrar a ordem correta. A gente tem ali um caminho que a gente executa o que precisa ser feito, mas uma hora a gente precisa parar, organizar a casa, crescer e até trazer tecnologia para se tornar escalável.
Cara, muito legal, muito legal. E assim, é um desafio frequente, eu acho que tu também encontra no dia a dia, né? Como que a gente lida com aquela operação, né, que muitas vezes o CEO ali ele está refém de um vendedor, né? Muitas vezes ele até promove esse vendedor para líder e esse cara também não está pronto para essa cadeira, né? Como que a gente atua dentro desse status para apoiá-lo, né? Principalmente quando a gente fala ali de alguém que já foi promovido, como que a gente direciona isso? A gente consegue trazer uma linha de desenvolvimento além disso, né? Hoje, quando a gente olha para consultorias em geral no mercado, a gente vê muita visão de desenhar processo e o cliente ter que apoiar ter que implementar aquilo ali no dia a dia, né? E muitas vezes a gente tem um cara que é muito bom em vendas, mas ainda não domina processo. Como que a gente lida com isso no dia a dia e como que a gente também instrui o nosso time, né, a operar dentro dessa frente para seja desenvolver esse vendedor ou até mesmo criar algum plano de ação específico para aquela cadeira? Boa. É muito legal essa visão porque é muito comum que as empresas promovam aquele vendedor que é o que mais vende para líder. E nem sempre essa é a melhor decisão. Porque vamos trazer um exemplo aqui de uma indústria. Se a gente tem o melhor operador de máquina e a gente promove ele para líder, a gente pode ter tanto um líder ruim quanto perder nosso melhor operador. Então, vender mais não necessariamente me indica que ele pode ser um bom líder. E aquele vendedor que quer se tornar um gestor, ele não pode estudar só vendas. Ele tem que estudar processo, ele precisa estudar tecnologia e entender de gestão e principalmente de pessoas, né? Porque se ele vai ser um líder, ele tem que tanto dar o exemplo, mas também saber como lidar com cada tipo de pessoa. Cada pessoa é de uma forma e você tem que saber a forma de cobrar, a forma de dar feedback e, por fim, a forma de garantir que aquela pessoa esteja engajada no processo. Porque todo processo de desenvolvimento ele é doloroso. Então, se você não alinha expectativa e não se torna um braço acolhedor para aquele vendedor crescer, quem sabe um dia se tornar um líder, você pode perder ele ao longo do caminho. E sem pessoas a gente não tem processo, tecnologia e, por fim, não tem venda e crescimento. Não, pô, muito legal isso, porque realmente a gente pode lidar aí com um líder novo, frustrado, literalmente, né? Porque ele talvez tinha ali mais méritos, né? De quando ele era um bom vendedor, que quando ele virou um líder, começou a subir novas responsabilidades, não começa a dar conta, né? E aí, pô, chega uma consultoria, isso muitas vezes assusta também aquele líder, né? Pô, e aí, como é que vai ser daqui para frente, né? Então, muito legal que a gente tenha essa visão e principalmente, né? Acho que olhar para a linha de que, cara, a gente precisa desenvolver essa pessoa porque ela precisa também dar continuidade no nosso projeto, né? Então, a gente tem muito uma visão de projetos que são de longo prazo. A gente tem clientes aí, né, como a própria Softplan, né, que é um cliente aí que a gente vai ter mais de 2 anos aí de contrato pela frente. A gente tem outros que são contratos de 6 meses com início, meio e fim, de acordo com a necessidade, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente também dessa visão over-deliver, né, de como identificar o que realmente faz sentido no momento de construir um projeto para aquele cliente, né, de entender a necessidade, o momento e até mesmo budget, né? A gente sabe que cada empresa tem uma realidade, né? Quando a gente vai olhar para o comercial em si, muitas empresas ainda não entendem aquilo ali da mesma maneira como o marketing, não entendem como investimento, entendem como custo até que comece a gerar resultado. Como que tu lida com isso para trazer realmente valor para aquilo ali que a gente está entregando para o CEO, que ele consiga entender aquilo ali como um projeto de retorno já a médio prazo, né? E quebre um pouco essa expectativa de imediatismo, né? De que vai chegar aqui e vai resolver na hora, amanhã a gente já vai estar vendendo 1 milhão. Como que é essa transição, essa construção de cronograma, né, para que todas as partes estejam alinhadas e compradas com o projeto também? Legal, Doug. Quando a gente começa um projeto, a primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico, depois a gente entende quais são os pontos mais urgentes e prioritários. Porque assim a gente traça um cronograma, a gente traça um caminho com marcos específicos para avançar o nível de maturidade daquele cliente no que tange ao comercial. Mas quando a gente fala também de entender o cliente e fazer aquilo que ele precisa, não aquilo que o playbook específico manda, a gente entende que é necessário ter até às vezes um over-delivery e também personalizar aquela trilha, né? Então a gente é muito contra o processo perfeito, a gente não acredita nisso, a gente acredita que tem um melhor processo para determinada operação, que ele tem que ser otimizado naquele momento e nos próximos.
Então, quando a gente entende isso, a gente passa a olhar a operação como um organismo vivo. E o organismo vivo, ele está sempre mudando, sempre em testes e sempre buscando novas formas de se aperfeiçoar. Então, as pessoas têm que estar engajadas naquele processo. Porque não adianta um vendedor ou um diretor falar que o processo não funciona se ele não é executado. E também não adianta a gente falar que o CRM ou a ferramenta não é boa se ela não é bem preenchida. Então, é um grupo de coisas, de ações que juntas compõem ali um ecossistema, né? Um trabalho de alta performance. E por isso que a gente olha para os nossos clientes de forma muito única. Então, eu não tenho o melhor processo, eu não tenho o melhor script, eu não tenho a mensagem perfeita de follow-up. Eu tenho boas práticas, eu tenho técnicas, eu tenho pessoas de mercado que entendem do seu negócio e junto com você e seu time, a gente encontra as melhores práticas e constrói o melhor playbook para você. E a partir disso, a gente consegue encontrar o melhor caminho para resultado. Sem aquelas práticas mágicas de gurus, mas encontrando o que faz mais sentido para a operação de cada cliente, de acordo de cada cenário de maturidade. Porque mesmo em segmentos iguais, níveis de maturidade diferentes e posicionamentos diferentes podem fazer com que a estratégia comercial seja completamente diferente. Muito legal, muito legal. E assim, tu entrou numa visão de boas práticas, né? E boas práticas, assim, quando eu olho para uma área comercial, para mim o principal ponto de boas práticas que a gente precisa trazer para o time são boas práticas voltadas para o CRM, né? Porque a gente sabe que a receita ela está ali dentro, né? Seja a receita a partir de novos leads que estão chegando dentro de casa, e a receita também que está perdida em algum lugar ali onde a gente pode construir fluxos, né? Principalmente para reativação de clientes, né? Como que é para ti hoje lidar com esse ponto de implementação de CRM? Quando o cliente não tem, né? A gente está partindo de um princípio do zero, de diagnosticar, entender qual que é a melhor ferramenta para ele. E quando o cliente já tem, né? Como implementar uma boa prática para garantir realmente que o time entenda como utilizar o CRM a favor dele. Hoje a gente vai olhar para treinamentos, a gente vai olhar para mentorias individuais, one-on-one com o time. Como que hoje tu costuma conduzir essa jornada quando a gente fala principalmente de CRM, de receita e canais? Legal, Doug. CRM não serve para nada se a gente for olhar para um CRM que não é bem implementado e também bem executado. Não adianta eu criar um processo perfeito dentro de uma ferramenta completamente automatizado, contratar mais cara se no final meu time não usa ou se não é o processo que eu precisava ter. Então, quando eu olho uma operação comercial, eu não olho só tudo que ela precisa ter para garantir o resultado, mas eu entendo o que minimamente precisa existir para aquela operação rodar. E a partir disso eu vou evoluindo. Não adianta eu criar um processo completamente engessado, com 1 milhão de etapas, 1 milhão de informações para ser preenchidas, sendo que aquilo não vai acontecer, né? Então, quando eu falo do CRM, eu trago alguns pontos que são muito importantes. O primeiro é ter um bom mapeamento de processos, do jeito que ele é, e um processo melhorado para ser colocado dentro do CRM. O segundo é a gente ter também um acompanhamento do time próximo, porque senão a gente delega para um terceiro, a gente delega para alguém do time técnico, e se alguém do comercial não está envolvido naquele processo, vai dar erro. Porque o dono daquele projeto tem que ser o comercial, com o apoio do técnico ou do prestador de serviço. Outro ponto são treinamentos, né? Então, tem alguns treinamentos de CRM ou até rituais de CRM que eu julgo que são muito importantes. Então, o Pipeline Review, né, que é uma revisão de funil de vendas, então você vai bater com seus vendedores tudo que tem aberto no pipeline, no funil de vendas. Também é o de forecast, ou seja, reuniões para avaliar a previsibilidade. Então, o que eu tenho de negócios na mesa? Quanto em valor eu tenho? Quais desses têm 70% de chance de fechamento, 50% de chance de fechamento ou 30%? E eu gosto dessa escala, que é uma metodologia do HubSpot, que a gente usa muito, inclusive aqui dentro da Sales Rocket ou até em outros clientes. E também o coaching de vendas, né? Então, eu vou através de treinamentos, sejam individuais ou com o time, treinar para que ele execute bem o CRM, o dia a dia do CRM e até, como que eu posso dizer, o seu preenchimento, o processo e até o que está por trás, que é onde a mágica acontece, que é o vendedor se conectando com a pessoa, né? Porque
Não adianta nada eu criar um processo perfeito e o vendedor não conseguir vender. Então, o vendedor bom é aquele que tem tempo para vender. Não adianta ele ter 5 ferramentas ou um processo completamente robusto se isso não dá tempo para ele vender, que é o que ele sabe fazer de verdade. Não, boa. E agora, cara, uma pergunta polêmica, acho que até todo empreendedor aí vai gostar dessa pergunta, né? Já que a gente está falando de tecnologia, né? Sobre vendedores, né? O dia a dia de uma operação. E você agora, né, como nosso novo CEO aí da Tech Rocket, a IA, ela vai substituir ou não o vendedor? A discussão de que a IA vai substituir ou não o vendedor, ela é muito boa, porque quando a gente olha para processos mais simples, por exemplo, um SDR que responde só o WhatsApp, isso já está acontecendo. Então, sim, se você é um SDR que não gosta de ligar, que não tem o perfil de hunter, ou seja, de buscar por novas oportunidades, é bom você começar a buscar se desenvolver nisso. Porque só responder mensagem no WhatsApp é simples. E esse fator humano, ele é mínimo. Ele pode sim ser substituído pela IA. Até quando a gente fala de um vendedor, eu acho muito difícil da gente substituir. Porque o closer aquele, né? A figura do fechador. O closer dificilmente ele vai ser substituído por uma IA. O vendedor, aquele que se conecta, que vende, que negocia, que vai até o final, que faz follow-up, dificilmente ele vai ser substituído pela IA. O que vai acontecer, na minha opinião, é que a gente vai ter uma junção entre homem e máquina que vai potencializar o trabalho daquele vendedor. Então, em muitas operações eu vejo que o vendedor não consegue vender porque ele fica fazendo tarefa burocrática, preenchendo 5 sistemas. Quando a gente tem a IA, seja em chat, ou seja, enfim, qualquer plataforma que possa auxiliar ele e preencher a ferramenta por ele, fazer os processos de forma mais automatizada para que ele possa fazer o que ele sabe, que é se conectar com pessoas, apresentar o produto e negociar, aí sim a gente vai ter uma revolução em relação à operação comercial. Mas para mim, não, um bom vendedor nunca será substituído pela IA, muito menos aquele vendedor hunter, que é o cara que sabe procurar, que sabe buscar uma nova oportunidade e abrir novas portas. Boa notícia para você, hein, vendedor? Tá seguro por enquanto. Cara, vamos retomando esse ponto, porque assim, tu me trouxe, né, muita visão de, esse BDR que só responde mensagem ali, que tá praticamente rodando no automático e que realmente ele possa, em algum momento, ter algumas ações do trabalho dele reduzidas, encurtadas, antecipadas pela IA. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando, obviamente, para a linha de processo, para fluxo de cadência. Hoje, quando a gente vai olhar principalmente para o SDR, né, o cara que está recebendo o lead, que a empresa muitas vezes já investiu, está pagando para comprar aquele cliente. Qual que é o fluxo ideal, né, de cadência para ele executar com esse cliente que acabou de levantar a mão e que acabou de cair no pipeline? O fluxo ideal para um SDR é o fluxo que ele atende aquele lead o mais rápido possível. Tem várias pesquisas aí de mercado, como a MeTime, que é o nosso parceiro, que é uma ferramenta de pré-vendas. Ela identificou que quanto mais passa o tempo, seja intervalos de 15 minutos, meia hora ou até 1 hora, a taxa de conversão, ou seja, o lead que vira realmente uma oportunidade no funil de vendas, cai muito. Ou seja, quanto mais rápido a gente conseguir ligar, e ligar mesmo. Eu já ouvi muitas vezes o pessoal falando que ligação não funciona, a gente é completamente contra. Tem raras exceções em que não vale a pena ligar, mas isso primeiro traz 2 pontos. A conexão, que é o fator humano com aquela pessoa, e a agilidade de estar ali na emoção, se conectando com aquela pessoa e agilizando o processo para que ela possa entrar no funil e comprar. Então, se eu trago lentidão, eu acabo perdendo ou para um concorrente ou o meu lead acaba encontrando outros problemas para resolver. Então eu preciso pegar ele no momento de maior emoção, no momento de maior engajamento, que é exatamente quando ele preencheu um formulário. Legal. E agora a gente tem, né, um sentido quase oposto da operação, né? E o BDR? Qual que é o melhor fluxo para o BDR? Como que treina um BDR? Porque a gente olha para o BDR como um cara que ele precisa construir relacionamento, rapport, gerar valor, né? É um contato de impacto. Como que a gente olha para esse desenvolvimento dessa cadeira e para esse fluxo que ele deve trazer para o seu dia a dia, olhando para as prospecções ativas? Legal. Então, antes de eu explicar o melhor fluxo para um BDR, eu preciso explicar o que é um BDR. Um BDR é um pré-vendedor que ele faz prospecção ativa, prospecção fria, diferente do SDR que faz aquela prospecção de lead que já pediu pelo contato. Eu comecei nessa carreira, o primeiro cargo que eu tive em vendas foi um BDR, eu passava horas ligando e eu entendi que não era só ligar. Uma ligação fria, sozinha,
tem uma chance de impacto muito baixa. Então, até tem livros de boas práticas, como Receita Previsível, que foi realmente a minha escola de vendas, acabou me trazendo uma visão que hoje a gente evoluiu muito, né? O livro tem, acho que, em torno de 10 anos, mas a gente cria uma cadência de e-mail, de conexão no LinkedIn, de, enfim, conexão em redes sociais para garantir que a pessoa saiba quem eu sou, saiba quem é a minha empresa, para que quando eu ligue, não seja o primeiro contato, nem que inconscientemente ela lembre de mim. Porque assim facilita com que a gente tenha uma abertura. E aí, depois que o lead ligou, a mágica acontece. Então, o script, né, a ligação ideal, a gente precisa capturar o gancho nos primeiros 15 segundos. Então, falar claramente quem é você e o que você tem de intenção com aquela pessoa. Depois disso, que você convenceu ele a te escutar por alguns minutos, contornando objeções, normalmente que surgem logo no começo, você precisa saber a sequência de perguntas certas para engajar e convencer ele, com as palavras dele, de que ele tem interesse, de que aquela solução que você está vendendo faz sentido para ele. Para que assim você possa marcar uma reunião, né? E essa reunião, eu sugiro que vocês proponham horários, né? Então, vamos marcar, eu te mando ali algumas opções. Não, amanhã às 3 você pode. Isso muda tudo. Porque quando você propõe, ele já aceita, já está na agenda dele. Você pode confirmar com ele durante a ligação se ele recebeu o convite e, claro, fazer uma mensagem de follow-up no dia seguinte para avisar que a reunião vai acontecer no dia. Para firmar o compromisso, realmente. Né? Mas você tem alguma outra boa prática, né? Eu sei que você é um dos melhores hunters que eu conheço, você trabalhou no G4 em várias operações. Então, o que para você faz sentido ter em relação a uma cultura de hunter? Aquele cara que sabe vender e sabe buscar oportunidade, abrir portas independente do mercado. Cara, é uma ação, assim, é muito diferente o fluxo, né? Assim, no G4, por exemplo, a gente sempre trabalhou uma linha muito do inbound, né? Eu acho que um dos principais pontos para um bom vendedor, e aí fugindo do aspecto de hunter ou closer ou SDR, BDR, eu acho que o principal ponto são essas características que tu trouxe, né? De trazer clareza no momento de abordagem, gerar rapport, né? Mas principalmente saber trabalhar com o CRM. Né? Então, assim, um hunter hoje, ele sabe que o fluxo, às vezes, para ele conduzir uma negociação é de 60, 90 dias. A gente mesmo já fechou aqui negócios que estavam há mais de um ano no pipeline e o cliente trouxe isso para a gente. Pô, cara, foi muito legal acompanhar esse follow-up, que bom que vocês não desistiram da gente. Né? Então, ele tem que saber, sim, trabalhar com as ferramentas a favor dele. Né? No geral, todas as boas práticas ali que tu trouxe, eu acho que são muito ricas. Eu compartilho da mesma visão, mas eu acho que tem esse passinho de saber utilizar, né, o que já foi construído. Né? Acho que o marketing ele tem muita ação dentro disso, porque a gente não está falando só de estruturar a campanha, de comprar lead, a gente está falando de uma outra ponta do negócio. Né? A gente está falando de uma ponta que realmente depende de construir autoridade. Né? Então, quando a gente vai olhar para treinar um bom hunter, eu acho que um dos primeiros pontos que eu gosto de trazer é, cara, como que você usa o CRM hoje? Me mostra como tu cria as atividades, né? E aí, obviamente, já com uma visão mais consultiva, eu vou olhar para o CRM e identificar, momentos aqui onde a gente pode já classificar pelo motivo de lost, uma automação que vai gerar atividade, seja daqui 30, 60, 90 dias. Né? O que a gente vê hoje no mercado é que os hunters que têm mais desafio em performar é o cara que não usa a ferramenta ao favor, não anota, não cria atividade futura. Por quê? Porque às vezes o cara realmente precisa de um período de 60 dias, não é só uma desculpa que ele está te dando. E quando você entra em contato com ele no final desse período de 60 dias, você acaba tendo uma abertura muito maior. O cara vê, esse cara lembrou de mim, esse cara está entrando em contato comigo no período que eu pedi, né? Ele não ficou enchendo meu saco enquanto eu não poderia dar atenção para ele. Então, acho que essa é uma das maiores características assim, que um hunter pode ter, é saber utilizar da agenda, do CRM, né? E anotar muito sobre o cliente para que daqui a 60 dias, quando ele for entrar em contato novamente,
ele lembre da dor, do desafio que o cliente trouxe naquele momento, por que talvez ele não fechou, quais eram as principais objeções, porque a gente antecipa, né, toda essa construção novamente e consegue ir mais direto ao ponto e trazer o cara para perto. Então, acho que esse é um dos principais pontos assim, que eu trago como aconselhamento, como, né, uma dica aí para quem está muito nessa frente como Hunter. Legal. Tem até uma pesquisa que eu gosto muito, que se eu não me engano é da Intel, que fala que a gente perde cerca de 40% do nosso dia procurando informação. Ou seja, se a gente delega tudo para nossa cabeça, né, que querendo ou não é um computador biológico, para guardar tudo, uma hora ele começa a falhar. Nossa memória RAM começa a falhar. Então, se a gente sabe usar as ferramentas certas para armazenar a informação que eu preciso, tanto que me dá o contexto do qual eu falei com aquela pessoa, do momento daquela empresa, tanto para automatizar o momento de eu voltar a entrar em contato com ela, eu consigo delegar essa necessidade de lembrar da informação para a ferramenta e economizar o meu tempo, né? Porque se eu sou um vendedor e eu perco tempo procurando informação, tempo para vendedor é dinheiro, mais do que ninguém. Então eu consigo usar aquele tempo para falar com as pessoas, usar as mensagens certas, os contextos certos para me conectar com elas e por fim gerar mais resultado. E eu entendo também que a partir do momento que o vendedor consegue ter uma facilidade de ter a ferramenta trabalhando para ele, ele não tem que mais se preocupar com quem que ele falou 6 meses atrás, não tem que se preocupar qual a última mensagem que ele mandou, e nem ter que ficar rolando a WhatsApp procurando a conversa daquela pessoa, daquele lead que ele conversou no evento, sobre qual contexto ele falou para retomar o contato. A ferramenta vai fazer isso para ele. E é por isso que a tecnologia é o maior aliado do vendedor nesse ponto. Pô, legal. E assim, vamos lá, não precisa entrar em nomes, né, mas em aspectos em si de operação, nesses últimos 2 anos, cara, o que tu considera como o teu maior case aqui dentro da Sales Rocket? Assim, qual que é o cliente que fala, cara, esse cliente aqui eu realmente consegui mudar a realidade do negócio dele? Legal. Não gosto de citar nomes de empresas, né? Mas é uma empresa que a gente começou do zero, eles faturavam 700 mil na época. A gente ajudou a estruturar todo o comercial deles, então tanto em contratação quanto em relação a CRM. E a gente ajudou eles a criar ali um sistema de indicação. E com esse sistema de indicação, eles passaram de 700 mil reais para 10 milhões de faturamento em pouco mais de um mês, né? Isso gerou uma receita ali orgânica vindo de um canal que basicamente não tem muito custo, né? Só a comissão. Então, isso facilitou muito. Mas se eu puder citar outro case também, é um case que a gente trouxe uma empresa ali que faturava 80 milhões de reais e estava perdendo faturamento. Por quê? Porque eles dependiam muito dos sócios para vender. Então era uma empresa muito boa tecnicamente, muito boa em relação ao serviço que eles executavam. Tinha uma confiança absurda de todo mundo que comprou o serviço deles, que sempre voltava, que organicamente gerava muito resultado. Mas sem essa cultura comercial e sem ter alguém para delegar essa função comercial, os sócios ficaram sobrecarregados e um dia as indicações pararam de chegar. Então o faturamento começou a cair, os grandes clientes começaram a reduzir a demanda e por fim isso gerou um caos. E aí o que a gente fez? A gente contratou primeiro um pré-vendedor para gerar demanda, para gerar topo de funil, gerar oportunidade, e a partir disso a gente teve que fazer uma troca de um head de vendas que, não que o outro era ruim, mas que ele não tinha o perfil necessário, que era o perfil de Hunter, né? E a partir disso, aquele novo head de vendas conseguiu criar uma estrutura, tanto para vender mais, quanto para preparar a empresa para crescer a partir daquilo. E a partir disso, a gente encontrou muitas coisas. Então, além do processo não estar bem criado, não tinham as pessoas com as skills certas, não tinha ferramenta, a proposta não era comercial, ou seja, a proposta parecia que você estava comprando, pedindo orçamento em uma casa de peças, comprando porcas para alguma coisa, ferramentas. Só que na verdade era um serviço de mais de R$1 milhão para um aplicativo para um banco. Então como é que você vende um orçamento ou você vende realmente uma proposta personalizada? Então essa virada de chave que trouxe para a empresa uma capacidade de se posicionar comercialmente como uma empresa não de tecnologia, mas uma empresa de negócios e resultado e impacto para o ecossistema de empreendedorismo no Brasil,
fez essa virada de chave, conseguiu trazer um grande case. Eu estou há mais de um ano com eles, estou muito feliz de estar comentando sobre isso. Não, legal. Cara, acho que assim, até muito do ponto que tu trouxe, né? A gente tá falando sobre realmente gerar valor, né? Trazer essa visão para o time de desenvolvimento de skills, seja de soft skill, de hard skill. É algo realmente fundamental, até quando a gente tem aí a figura dos sócios muito envolvidos, a operação dependendo deles, né? Qual tu diria que é o momento ideal, né, para o sócio conseguir delegar isso bem e conseguir olhar talvez mais para a parte tática, estratégica do negócio e conseguir sair um pouco mais do operacional e realmente delegando e não delargando, como muitas vezes a gente vê. O cara contrata um coringa ali para fazer tudo, no final do dia não consegue fazer nada muito bem e o resultado não chega, né? Então, como que seria o momento ideal dessa migração para conseguir abrir mão de algumas coisas que a gente sabe que é difícil, né? Porque a gente faz melhor, eu conheço minha empresa, eu conheço meu produto, ninguém vende melhor do que eu, mas a gente sabe que a gente precisa substituir essa pessoa em algum momento, né? Então, qual que é o momento ideal para essa transição? A única forma de delegar, na verdade, o único momento que o CEO ali, que o dono da empresa consegue sair do operacional para vender é quando a operação já está rodando sozinha em relação à receita, né? Então, as vendas resolvem todos os problemas da sua empresa. Não adianta você querer delegar se você ainda não vende suficientemente bem para conseguir sair do operacional. Então, se você não tem uma receita recorrente que garanta com que você não venha a falir nos próximos meses, você não pode sair do operacional. Você tem que garantir as contas do mês seguinte, do dia seguinte. Então, a única forma de um empresário sair do operacional para conseguir realmente delegar a função de vendas é quando ele já tem minimamente uma receita recorrente, sustentável e saudável para garantir que ele possa trazer uma pessoa pleno ou sênior para começar a estruturar uma área nova. E eu digo pleno ou sênior porque não dá para você criar uma área nova em que você não tem tanta experiência, só tem a experiência prática, mas não tem a teórica, não tem a experiência de gestão naquilo, e trazer um júnior para resolver esse problema. Eu sei disso porque já me contrataram com esse intuito. Eu era júnior, eu estava sozinho, eu não sabia como vender, não sabia como ligar, como estruturar um processo, e foi doloroso. A gente teve menos celeridade do que a gente podia ter, mas foi o empenho, a dedicação e o esforço que compensou a falta de experiência que a gente tinha que trouxe o resultado. Mas se você hoje é um empresário que já tem uma estrutura de venda, já tem uma receita que te permite sair um pouco do operacional, eu recomendo que você contrate uma pessoa com experiência, aos poucos comece a delegar para ela para que você possa finalmente sair do operacional e ser mais estratégico e olhar no longo prazo. Legal. E esse é o momento ideal de contratar uma consultoria? Qual que é o momento ideal de contratar uma consultoria de vendas? Bom, o momento ideal para contratar uma consultoria de vendas. Primeiro, é um momento que você tenha minimamente tempo, né? Então, não adianta você falar que você precisa de uma empresa para tocar todo o seu comercial. A gente é um braço, mas a gente não é o corpo inteiro da sua operação. Então, a gente é mais um braço, a gente é mais um apoio. Então, se você não tiver minimamente ou você ou um ponto focal para estar junto com a gente não vai conseguir vender por você, nem colocar o processo para rodar. Então, minimamente, você precisa ter tempo para trabalhar junto com a gente. Outro ponto é você entender que você já tem um produto maduro ou um serviço maduro. Não adianta a gente criar uma estratégia de vendas muito boa, de captação de clientes, de geração de demanda, de conversão de demanda, sendo que o seu produto não está maduro. Então, a gente vai gerar demanda, você vai investir para conseguir converter mais receita, mas seu produto está ruim. Então, a gente vai gerar receita e você vai ter clientes insatisfeitos ou clientes que não vão aceitar aquele produto e, por fim, vai ser um investimento jogado no lixo. Então, a partir do momento que você está confiante que seu produto é bom, que você encontrou o que a gente fala de ICP, né, que é o seu perfil ideal de cliente, ou até você precisa de ajuda para encontrar, mas seu produto já roda, ele já é vendido, então aí sim é a hora de você trazer ajuda para conseguir escalar e acelerar esse processo de crescimento comercial. Legal. Cara, bom, vamos pegar esse gatilho aí, ICP. Como que eu identifico meu ICP? Como que eu monto meu ICP? Eu tenho cliente aqui desde o agro, da indústria, do varejo. Qual que é o meu ICP? Como que eu sei isso? Vocês rodam pesquisa?
como que eu consigo trazer isso para minha realidade para entender, né, realmente para onde eu vou direcionar até às vezes o marketing, o investimento que eu tenho em mídia, ou que eu vou direcionar o meu time de outbound para fazer uma prospecção ativa. Como que eu monto isso, né? E o quanto essa definição do ICP é importante para escalar o meu negócio? Bom, como encontrar o perfil ideal de cliente é uma pergunta que sempre fazem para a gente e não existe segredo, não existe a melhor forma do mundo. É análise de dados, né? Então você só consegue encontrar o perfil de cliente se você conseguir ter dado para analisar. Então muitas vezes a gente pergunta para o cliente qual que é o ICP, ele traz da cabeça dele. Ele traz de, porque o meu concorrente usa, vou me espelhar no modelo de mercado. Você só vai conseguir se você conseguir destinar tempo para analisar dados, né? Então, dentro dos clientes que você tem, quais são os tipos de cliente, né? Vamos agrupar os clientes que você tem. A gente tem clientes que eles têm um porte de 100 a 500 funcionários, clientes que têm de 500 a 1.000 e de 1.000 a 5.000. Beleza. A partir disso, a gente consegue identificar outras coisas. Quais são os segmentos que os meus clientes estão? É financeiro, é varejo, é saúde. Beleza. Então, a partir desse momento que eu encontrei alguns critérios para agrupar os meus clientes, eu entendo quais são os clientes que mais me geram retorno, mais me geram valor em receita com o mínimo de esforço possível. Porque não adianta eu buscar aquele cliente que me gera muita receita, mas o custo para eu trazer ele não se paga. Nem buscar aquele cliente que é o que me traz receita mais fácil, mas uma receita baixa que no final vai gerar o tanto de esforço e o tanto de empenho que um outro grande traria. Então, é só com análise de dados você vai conseguir encontrar qual é o seu ICP, né, o seu perfil ideal de cliente dentro da sua empresa. Legal, legal. E assim, o quanto ter clareza, até mesmo, né, olhando para mercado, sobre ticket médio, influencia também na definição do ICP, né? E, cara, como que tu olha para identificar até mesmo se hoje esse produto, trazendo uma visão de um produto já validado, né? Tá vendendo, mas a gente vai olhar lá no financeiro, talvez a margem não tá tão boa, a gente tem talvez clientes detratores em algum momento, né? Como que a gente vai olhar para ajustar a visão de ticket médio adaptada ao ICP? Porque a gente sabe que isso pode gerar realmente um detrator, né? Talvez o teu ticket está adequado, não tá acima, tá abaixo, né? O cliente não tá vendo o valor daquilo ali realmente, ou ele até sente que é muito mais do que ele está pagando. Como que a gente estrutura isso a partir desses feedbacks? Bom, o preço ele costuma ser a primeira forma do seu cliente enxergar valor. Ou seja, o preço ele é a forma que seu cliente entende o seu posicionamento. Então não adianta você se posicionar como um serviço de alta qualidade se o seu custo é muito abaixo do mercado. E não adianta você se posicionar como um serviço de custo-benefício alto, sendo que você está muito caro em relação ao mercado. Então você precisa entender realmente como equilibrar o preço, o valor entregue e também toda aquela visão de negócio a partir daquilo, né? Então, quando a gente olha ali para um produto, ele pode estar maduro, mas a precificação dele às vezes não está. Então, muitos empreendedores, provavelmente aqueles que têm um preço mais fixo, por exemplo, um SaaS, né? um software como um serviço, tem muita ansiedade para colocar o preço no site. Só que se ele coloca um preço e ele muda todo dia, isso gera insatisfação, isso gera falta de credibilidade. Então, se você ainda não achou o seu preço certo, não coloca no site, faça testes, entenda com o seu cliente, porque às vezes você conseguiu vender por 10 mil, 3 contratos, mas aqueles contratos ficaram por 3 meses. E aí você olha outros clientes que você vendeu por 7 e ficaram 6, 12. Então o que vale mais a pena? Você conseguir um ticket alto durante 3 meses ou um ticket um pouco mais baixo durante 12? É o que a gente fala de LTV, né? O Lifetime Value do cliente. Então, quanto tempo aquele cliente fica dentro de casa e quanto ele costuma gastar na média? Então eu preciso encontrar essa balança de quanto que é o meu ticket médio, o preço ideal para que ele possa ficar o máximo de tempo possível e me entregar o máximo de valor no futuro. E por fim, fazer uma relação com o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente. Então quando a gente fala que o LTV pelo CAC é acima de 1, ele minimamente se paga, né? Mas claro, a gente precisa encontrar muito além disso. Então tem empresas com grandes cases aí que o LTV chega a 15. Isso é realmente um grande case e é isso que você precisa buscar.
Tem mercados que são mais competitivos, você não consegue. Ele vai estar entre 2, 3, 4. Mas, enfim, você tem que saber fazer essa conta. Pô, cara, a gente falou bastante coisa aqui. Acho que, assim, eu saio daqui já com bastante insights, né? A gente está em pontas diferentes da operação, né? Eu tô olhando para adquirir clientes, né? Tu tá olhando para mantê-los dentro de casa, para entrega dos projetos. Acho que é muito legal esse bate-papo. E, assim, quero... Buguei. O que mais? É que eu não sei encerrar, mano. Agora é hora de dar tchau. Foda-se. É isso. Mas, cara, eu acho que é muito legal esse nosso bate-papo aqui, Thiago. Foi muito enriquecedor. Para mim também, aprendi bastante. A gente está em pontas diferentes do negócio, né? Então, eu estou cuidando para adquirir novos clientes. Você está cuidando do sucesso deles, da entrega, né? Principalmente do LTV, como tu trouxe agora. Então, muito legal isso, cara. Espero que esse seja o primeiro de muitos aí, que a gente possa também contribuir, né, com o nosso ecossistema aí de alta performance em vendas para que vários PMEs aí possam se tornar nossos cases de sucesso, possam aderir a todo esse conhecimento que tu tem hoje e que isso faça a diferença na operação deles, cara. Muito obrigado. É isso. Obrigado. Tamo junto. É muito legal estar aqui, né? É muito bom a gente parar para estruturar uma conversa, que a gente tem todo dia na sala, a gente tem todo dia na reunião, mas parar para estruturar uma conversa, enfim, trazer isso para os nossos clientes, para o nosso público, é muito legal, porque além da gente aprender com coisas que a gente nunca conversou, a gente pode trazer um pouco do conhecimento para a galera. Não, legal. Então, obrigado, pessoal. Acho que a gente tem ali uma boa oportunidade de trazer mais conteúdo. A gente quer sempre trazer mais oportunidade de vocês se atualizarem sobre o mercado, entenderem mais a fundo sobre vendas. E a gente não só gosta de educar, mas a gente gosta de fazer com que vocês engajem em todo o processo de crescimento comercial. Então, fica aqui o recado e fica aqui também a abertura de vocês chamarem para trocar uma ideia, para se conectar. E quem sabe um dia a gente formalizar uma parceria. Então, obrigado. A gente se vê por aí.